muitos motivos de louvor e adoração a Deus. Há motivo de gratidão ao Senhor. E eu quero ver quantos nessa noite são agradecidos a Deus neste lugar. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta tão rica oportunidade de nós podermos estar com os amados neste lugar. Este lugar que não é outro a não ser a casa de Deus. Porque a casa de Deus é onde Deus está. E aonde o povo de Deus está, Deus também se encontra. Porque a Bíblia assim nos afirma. Quero agradecer ao convite e a gentileza dessa família do irmão Gênesis, que tão carinhosamente nos recebeu neste lugar. E também um prazer muito grande estar com a banda Gênesis. Meus queridos, que Deus vos continue abençoando, viu? Vão nessa força, nessa juventude, nessa garra que vocês têm. E Deus continuará vos abençoando. Meus queridos, certo homem chamado Ambrósio de Milão, um dos pais da igreja, olhando certa vez para a Bíblia Sagrada, ele disse: embora toda a Bíblia Sagrada respire a graça de Deus, o Salmo, o livro do Salmo, é o mais doce de todos eles. Ele ainda escrevendo, ele dizia que a história pode nos instruir, a lei, na verdade, ensina, a profecia anuncia, a moral persuade, mas o livro dos Salmos tem de todos eles um pouco de cada um. E ela então alimenta e alegra a alma de todo homem. Desde que os Salmos foram escritos, eles foram utilizados por todos aqueles que adoravam e bendiziam o Senhor. Quando você olha no Pentateuco, já Moisés já utilizava lá no tabernáculo. Os salmos de Moisés já eram utilizados. Quando você olha para o judeu na atualidade, ou melhor dizendo, no Novo Testamento, era comum eles se utilizarem dos salmos. Eles salmodiavam, cantavam, adoravam e bendiziam o Senhor. Quando nós olhamos também os cristãos do Novo Testamento, eles também cantavam esse salmo, porque era o inário que eles tinham. Quando nós olhamos para a atualidade, em pleno século XXI, nós encontramos todos os cristãos adorando, bendizendo ao Senhor com os salmos da palavra de Deus. O livro do Salmo é um livro onde, na verdade, inspira-nos a adoração, a exaltação, a bendizer, a glorificar o nome do Senhor. Mas quando nós observamos esta palavra salmo, nós observamos então que a raiz dela, do original, vem psalmo, que significa, na verdade, cânticos ou poema para ser cantado com instrumento de corda. Esse é o significado da palavra. A primeira vez que esta palavra salmo foi utilizada foi quando então um grande imperador reúne os seus grandes escrivãos e pedem para que eles então traduzam a Bíblia Sagrada, os salmos do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, do original hebraico, para a Bíblia ou para a língua grega. Quando então assim no terceiro século eles fazem, eles colocam o nome salmo, porque no original hebraico não existe esta palavra. Há um nome de salmo. O nome, na verdade, do livro de salmo é Tereflim. E Tereflim significa orações no original. Quando você encontra também a palavra Tefilote, que significa louvores também, é um do nome dos livros do Salmo. O nome utilizado nesses dias é Salmo pela tradução do grego. Quando nós observamos e encontramos na divisão dos salmos, há uma evidência muito clara de que os escritores assim dividiram em 5 grupos. E esses 5 grupos são assim divididos. O primeiro e o segundo grupo, do capítulo 1 ou do livro 1 ao 72, eles são divididos nos salmos e chamados salmos davídicos. O terceiro grupo é dividido então do 73 ao 89, onde é conhecido como os salmos de Asaf. Quando nós vimos o quarto grupo, do Salmo 90 ao 106, você encontra então os conhecidos anônimos ou órfãos, porque na verdade não há nome na epígrafe deles.
Quando você vê o quinto grupo, você encontra do Salmo 107 ao Salmo 150, em parte davídico, em parte anônimo. Meus queridos, há alguém que os chame de pentateucos poético, porque eles se relacionam com os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eles assim o fazem, eles fazem uma divisão de uma maneira aonde o primeiro grupo relaciona-se com Gênesis, falando a respeito, na verdade, tudo sobre a vida do homem. O segundo grupo você encontra relacionado com o grupo de Êxodo, aonde então você vê a direção de Deus sobre a libertação do povo. A terceiro grupo você encontra o grupo chamado dos Levíticos, aonde você vê de uma maneira tremenda os salmos de Asaf, aonde ele começa a explanar e destacar o santuário, a casa do Deus naqueles dias. Quando você olha e observa o quarto grupo, ele se relaciona com o livro de Números, aonde no Salmo 90 inicia-se com uma oração de Moisés, aonde enfatiza, na verdade, a peregrinação do povo no deserto. O quinto e último grupo, ele corresponde-se a Deuteronômio, porque com muita ação de graça e com muita fidelidade a Deus, o Salmo começa a exaltar, bendizer e a engrandecer ao Senhor. O Salmo 116, aonde nós lemos nessa noite, ele encontra-se neste quinto grupo, correspondendo-se a Deuteronômio. Mas o próprio Salmo 116, ele encontra-se dividido também num grupo chamado Halel. Halel no original significa louvor. E quando você observa do Salmo 113 ao Salmo 118, você encontra esse grupo chamado Halel. Quando você observa então esse salmo, você identifica que nesses salmos era utilizado pelo judeu em 2 ocasiões. A primeira ocasião era antes da ceia da Páscoa costumeira. A segundo momento que eles começavam a cantar os hinos dos salmos era então quando eles terminavam a refeição da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, ou melhor dizendo, desculpe, a Páscoa no Antigo Testamento. O Salmo 115, o Salmo 116, o Salmo 117, o Salmo 118 são então introduzidos no final da ceia da Páscoa, quando eles encerravam então aquela grande ceia em família. É interessante observar que quando Jesus está em Mateus no capítulo 26, você encontra então, quando eles ali estão se preparando depois da ceia para ir ao monte aonde eles estariam passando, Jesus particularmente no Monte das Oliveiras, aonde ele entraria no Getsemane, naquela circunstância difícil que você conhece a Bíblia, sabe que Jesus passou. Ele então, antes de subir, provavelmente ele deva ter cantado o Salmo 116. Mas por que a ênfase sobre o Salmo 16? Porque eu começo a ver, meus amados, nesse salmo, um salmo de cântico de gratidão a Deus, pelo livramento de morte e da tentação, e pelas repetidas respostas às orações. Quando nós começamos a olhar esse salmo, o salmista então, no verso 2, aonde nós ministramos ou lemos, faz uma pergunta e um questionamento. E ele então diz: que darei eu ao Senhor pelos tão grandes benefícios que me tem feito? Se eu perguntar a você, você vai enumerar vários benefícios que o Senhor tem lhe feito até então. E eu fico perguntando, o salmista quer dar uma resposta, o salmista quer dar um retorno, o salmista, na verdade, ele quer dar aquilo que ele poderia de melhor dar ao Senhor. E ele então começa a perguntar para a sua alma: o que eu darei ao Senhor? Quando ele faz essa pergunta, eu comecei a me deparar neste salmo e comecei a me perguntar: mas por que o salmista quer, na verdade, oferecer e dar ao Senhor alguma coisa? Mas ele está dizendo, irmão Cláudio, é os benefícios que Deus tem lhe feito. Aí então eu perguntei: mas que benefícios são esses? Para que o salmista então pare neste verso. E este verso divide então o Salmo 116 numa primeira parte, onde ele começa a explicar os benefícios que ele outrora houvera recebido do Senhor. Quando nós começamos a observar a vida deste homem, eu começo a observar que você pode notar comigo que no verso 3 diz assim: cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Quando eu percebo esta palavra, eu começo a pensar